Roberto, um grande abraço. Que bom encontrar tanta gente por aqui, dá vontade de dar um abraço em cada um de vocês, né? Então, vamos fazer 3 respirações profundas, pode ser? Procure uma posição confortável, coluna reta, e vamos inspirar lentamente pelo nariz, soltar lentamente pela boca, saboreando a respiração. Procure sentir o gosto da respiração. Inspira. Outra vez. Enneagrama a serviço da transformação social. Olha, todos nós conhecemos bem o Enneagrama como um caminho, uma sabedoria de transformação de pessoas. E todos nós somos testemunhas gratas por essa experiência que o Enneagrama nos proporciona a cada dia de transformação, de libertação, de desenvolvimento pessoal. Mas cresce cada vez mais e não só cresce, mas acho que cresce respondendo a uma necessidade urgente e respondendo a um potencial imenso que a sabedoria do Enneagrama tem, que é esta dimensão social. Nós olharmos as possibilidades que o Enneagrama tem para fazer leitura da sociedade, das instituições, dos grupos, das culturas e para nos dar pistas, trilhas de crescimento. Então era sobretudo esse o nosso horizonte de hoje. Eu não fiz PowerPoint, eu vou me permitir falar assim mais a partir do coração, num espírito de partilha mesmo, de à vontade. O que eu vou falar é compartilhar algumas coisas que perpassam no meu coração e que têm habitado estes últimos tempos os meus sonhos e os meus pensamentos. Eu queria começar contando uma parábola, uma historinha. Havia um jovem, ele era apaixonado pela sabedoria. Ele tinha um desejo muito grande de saber. E ele procurava com muita profundidade tudo o que ele achava que iria contribuir para aumentar a sabedoria dele, ele corria atrás, buscava. E um dia, imagina, ele ouviu dizer que havia um sábio que sabia tudo. Aí o jovem endoidou, né? Logo ele, apaixonado pelo saber, dizem que existe um sábio que sabe tudo. Aí o jovem endoidou. Aí ele foi procurar o sábio e viajou durante muito tempo, percorreu muitos países, caminhou, subiu montanhas e depois de muito tempo de caminhada ele bateu na casa do sábio, uma casinha pequenina lá no meio das montanhas, isolada. Aí o jovem respirou fundo e apareceu o sábio, aquele homem idoso, barbas brancas, olhar sereno, e o jovem ficou encantado. E depois que passou aquele encantamento inicial, o jovem começou a fazer perguntas para o sábio, porque o jovem dizia: não pode, é impossível alguém saber tudo. Eu procuro há tanto tempo, como é que alguém pode saber tudo? Não existe. Então o jovem chegou mesmo para testar se o sábio sabia tudo. E começou a perguntar. E, gente, foi o dia inteiro botando pergunta. O jovem perguntava e o sábio respondia. O dia inteiro.
Final do dia, anoitecendo, o jovem estava cansado, o sábio tinha respondido acertadamente a todas as questões, mas o jovem ainda não estava convencido. Ele pensava, não pode, tem que ter alguma coisa que esse cara não sabe. E ele resolveu ir dormir na aldeia vizinha, e no outro dia de manhã bem cedo ele lá vai de novo para a casa do sábio, e lá vai mais um dia inteiro de perguntas. E o jovem pergunta e o sábio responde, e pergunta e responde tudo acertadamente. E no final do segundo dia, gente, o jovem estava cansado, mas ainda não estava convencido. Ele pensava, tem que ter alguma coisa que esse cara não sabe, eu vou pegá-lo. Aí ele resolveu voltar, dormiu na aldeia vizinha, e no terceiro dia de manhã, bem cedo, o jovem vai subindo o caminho rumo à casa do sábio, e de repente, gente, na beira da estrada ele vê um filhote de passarinho no chão. Um filhotinho pequenino no chão. Aí ele olhou e percebeu que o filhote de passarinho tinha caído do ninho. Tinha um ninho na árvore da beira do caminho e o jovem sacou. O filhote caiu. Aí ele teve uma ideia brilhante. Diz ele, hoje eu vou pegar o sábio. Aí pegou o filhote de passarinho e levou. Quando ele chegou perto do sábio, ele tinha o filhote de passarinho assim na mão, colocou as duas mãos atrás das costas, já com aquele sorriso safado, né? Olhou nos olhos do velhinho e disse, sábio, eu tenho nas minhas mãos um filhote de pássaro. Agora eu quero que você me diga, esse pássaro está vivo ou está morto? Aí o jovem pensou, agora não tem por onde correr, né? Porque se ele disser que o pássaro está morto, eu mostro que está vivo. E se ele disser que o pássaro está vivo, eu aperto, puxo o pescoço dele e mostro que está morto. Agora não tem por onde correr. Aí ele já estava lá sorrindo por dentro, né? E o sábio olhou nos olhos do jovem, pensou, andou para um lado, andou para o outro. E o jovem ia ficando animado, pensando, agora peguei o cara. E depois de um bom tempo, aquele sábio olhou nos olhos do jovem, botou o dedo no nariz do jovem e disse assim, meu jovem, a vida desse pássaro está nas suas mãos. Depende de você se ele vai viver ou se ele vai morrer. Repare, o jovem estava fazendo chantagem com conhecimento, brincando com conhecimento. E o conhecimento é algo sagrado. O Enneagrama está nas nossas mãos. Esta geração de Enneagrama, esta geração, nós somos responsáveis pelo futuro do Enneagrama. O Enneagrama está nas nossas mãos. E depende de nós se o Enneagrama vai viver ou se vai morrer. Eu costumo dizer, a nossa geração pode ficar na história do Enneagrama como a geração que popularizou este conhecimento, que fez estas ações. Esta é uma grande oportunidade que nós temos, e ainda mais com os meios que nós temos hoje para isso. Nosso tempo tem, as pessoas do nosso tempo estão buscando
de sentir, nós também podemos ficar na história, que seja esse o nosso lugar na história. Que nós passemos à história como a geração que contribuiu para a distorção e a banalização do Enneagrama. Vocês sabem que recentemente as constelações familiares foram proibidas no serviço público no Brasil. E foram proibidas por causa de distorções, de mau uso. Vocês sabem que corre no Congresso Nacional um processo para criminalizar o coach. Certamente por causa de mau uso e de distorções. E, gente, não admira nada que qualquer dia apareça alguém com um processo para criminalizar o Enneagrama. Não vamos nos admirar, vamos lamentar, com certeza, todos nós. Mas isso é, infelizmente, um perigo cada vez mais iminente. Olhe, assusta ver a banalização. Assusta ver como o Enneagrama é estereotipado. Os estereótipos, as redes sociais que trazem benefícios extraordinários também, infelizmente, popularizam a imbecilidade. A gente sabe disso. E popularizam essa estereótipa, né? Quando morreu a rainha de Inglaterra, né? No dia seguinte já diziam qual era o tipo dela no Enneagrama. Eu achei interessante, pô, não sabia que ela tinha participado de curso de Enneagrama, né? Que a gente estereotipar, rotular. Fazer assim análise, instrumentalizar o Enneagrama, instrumentalizar. Usa-se o Enneagrama para fazer, usa-se o Enneagrama para escolher relacionamentos afetivos, por amor de Deus, não? Instrumentalização. Ou então, gente, essa visão mais do nosso tempo e sempre, quem é que não gostaria de ter soluções rápidas, eficazes, sem dor? Quem não gostaria de ter? Todos nós que certamente gostaríamos de ter. E aí, faça este curso no final de semana e resolva todos os seus problemas. As pessoas, e é banalizar esta tradição. Superficialidade. Quantas abordagens extremamente superficiais, Enneagrama aos tipos de personalidade e mais. Virou moda reduzir cada tipo de personalidade a uma palavra. Aí agora o Enneagrama é o que há? O Enneagrama fala do perfeccionista, do ajudador, do performático, do romântico. Era isto. Olha que reducionismo, não é? Se os tipos de personalidade correspondem, eu acredito, a 10% da tradição do Enneagrama, se nós reduzimos a estrutura de personalidade a uma palavra, estamos reduzindo talvez a 0,1% do que é a riqueza do Enneagrama. Terapeutas de final de semana. A pessoa participou de um workshop de Enneagrama, leu a orelha de um livro, já vira especialista em Enneagrama. E coloca no currículo. Coragem, né? Então depois coloca assim, fica mais chique, uns slogans assim da moda, botam umas palavras que estão na moda, né? Criam umas coisas novas, agora é Enneagrama não sei o quê, não sei o que mais e tal. E aí pronto.
Outra coisa, gente, terceira do Enneagrama. Eu digo e acredito, e muitos de vocês também já me ouviram dizer, eu acredito que é legítimo, absolutamente legítimo, ganhar dinheiro com Enneagrama. Claro que é. Mas eu costumo dizer, desde que esse não seja o único objetivo. É legítimo? É. Desde que não seja o único objetivo. E desde que não seja o primeiro objetivo. Porque eu acredito que se o nosso trabalho com o Enneagrama não for animado por um desejo genuíno, uma intuição sincera de ajudar as pessoas, de compromisso com a transformação das pessoas e com a transformação da sociedade, o perigo dessa sabedoria ser distorcida é muito grande. Outro perigo, gente, relacionado com isso, uma elitização no acesso ao Enneagrama. É outro perigo. Daqui a pouco o Enneagrama fica restrito a uma classe privilegiada que pode pagar uma quantia lá em cima para poder ter acesso a esse conhecimento. Isso é uma elitização e é uma exclusão. Ora, eu acho que é bom nós lembrarmos que o Enneagrama não pertence a ninguém. O Enneagrama é um património da humanidade e é um património do povo. O Enneagrama veio de gerações e gerações de várias culturas ao longo dos tempos e em lugares diferentes que foram contribuindo e enriquecendo essa sabedoria. Então nós não podemos elitizar o Enneagrama de tal forma para impedir o acesso às pessoas, sobretudo àquelas pessoas que mais precisam. É outro perigo do nosso tempo. Tem um perigo, sabe, que eu confesso para vocês e desde já eu peço assim desculpa se as palavras não forem adequadas ou se eu não conseguir expressar o que eu gostaria de compartilhar com vocês. E talvez vocês até estranhem o que eu vou dizer, porque vocês sempre me conheceram e ouvem falar do meu trabalho de Enneagrama e do trabalho do nosso Instituto como um trabalho de Enneagrama no horizonte da espiritualidade. Então é o seguinte, sabe, uma das coisas que mais me assusta nos últimos tempos é essa moda de falar espiritualidade do Enneagrama. Trabalhos espirituais com Enneagrama. Isso me assusta, sabe? Me assusta porque eu lembro que eu li um artigo do Mário Sicora e eu achei fantástica a explicação que ele dá sobre isso. Ele diz assim, eu não sou um líder espiritual. Eu não tenho uma formação em espiritualidade. Então eu não vou fazer trabalho espiritual com ninguém. Gente, todos nós sabemos, olha, se você se meter a fazer trabalho psicológico, a atender como psicoterapeuta, se você não tem formação em psicologia, você sabe qual é o nome que vai ganhar. Você sabe como é que se chama isso, né? Se você faz um atendimento como médico, sem você ter uma formação em medicina, você também sabe qual é o rótulo que vai ganhar, não sabe? Gente, espiritualidade é uma ciência. E é perigoso quem se mete a conduzir processos espirituais sem ter uma formação nessa área. Mas hoje virou moda, né? Porque as pessoas estão buscando desesperadamente sentido para a vida. Espiritualidade é uma palavra que está na moda, né? Há 50 anos a moda era dizer eu sou ateu. A moda agora é dizer que eu sou espiritualista. E então de novo vem aí a onda de oportunismo de usar esse manto, essa aura da espiritualidade para colocar o Enneagrama no meio.
E me assusta ver que às vezes se confunde espiritualidade com teatro, sabe? Às vezes o que se apresenta como trabalho espiritual é teatro, é manipulação, é indução, é uma criação, uma indução de estados alterados de consciência, induzidos por alguém que se coloca no lugar de guru. Isso é um perigo. Porque repare, se nós quando entramos no terreno da psicologia, isso já é um terreno pantanoso e que requer segurança para quem é especialista dessa área. Imagine quando nós nos metemos a entrar no terreno da espiritualidade, onde não é nem terreno pantanoso, é talvez um espaço muito mais volátil. Então, acho que é outro perigo que tem aí. Outra coisa, gente, é o perigo das modas. E o Enneagrama, infelizmente, entrou na moda, virou moda, sabe? E virou tipo assim, uma medalha para o ego. Dizer, eu fiz Enneagrama, eu conheço Enneagrama, é como se fosse uma medalha, né? Em vez de eu ir fazer compras em Miami, agora é da moda eu fazer um curso de Enneagrama, fazer uma imersão em Enneagrama. Mas qual é a motivação? Qual é a motivação que me leva a buscar isso? E repare, essas modas, é como aquela coisa dos filmes, né? Diz assim, dos mesmos criadores do filme tal, tem agora um novo filme. Os mesmos criadores de outras modas que já caíram no descrédito, agora trazem a moda do Enneagrama com uns adereços interessantes e umas frases interessantes, prometendo que não tem capacidade de entregar, prometendo transformações imediatas e sem dor. E depois não conseguem entregar o que prometem, e depois daqui a alguns anos vão inventar outra moda para tentar vender outra promessa que também não vão entregar. Gente, mas nós estamos lidando com pessoas. Estamos lidando com pessoas. E nós estamos banalizando e usando uma sabedoria, uma tradição que aflige gerações em diversas virar a muda de receitas, de conselhos, é um perigo. Esse perigo me assusta, sabe? Por isso que eu sempre repito, a nossa geração que vai ficar conhecida como aquela geração. Aí eu queria contar uma outra daquele jovem. O monge percebeu que aquele jovem realmente era apaixonado pelo saber, pela felicidade, que ele buscava de coração sincero. E o jovem disse, mestre, me ensine um mantra da felicidade. Eu sei que quem repete esse mantra realmente fica feliz. E o monge olhou nos olhos do jovem e disse, não, eu não posso revelar esse mantra para ninguém. E o jovem insistiu, e o monge resistiu, e o jovem insistiu mais uma vez, e o monge resistiu. E no dia seguinte o jovem voltou, e vários dias, e várias semanas, e vários meses. Até que um dia, gente, o monge realmente se encantou pela bondade do coração daquele jovem e falou para ele o mantra
da felicidade. Mas antes, o monge disse assim: meu jovem, eu vou ensinar o mantra da felicidade para você, porque eu vejo que você é um jovem de coração sincero. Mas tenho uma condição: você tem que me prometer que você nunca vai revelar para ninguém esse mantra. E o jovem disse: eu prometo. E o monge insistiu: mas você promete mesmo? Porque olha, você não pode revelar para ninguém. Você promete que nunca vai revelar? E o jovem disse: prometo, mestre. E aí o monge revelou. Gente, foi só o monge revelar o segredo para esse jovem nem se despediu do monge, ele saiu correndo, espalhando o mantra, espalhando o segredo por todo o lugar, pela cidade inteira. E aí os outros monges foram reclamar com o velhinho e disseram: como é que pode? A vida inteira você nunca revelou esse segredo para ninguém, nem para nós. E agora você foi revelar para esse jovem louco, irresponsável. Olha, anda aí pela cidade correndo e espalhando o segredo para todo mundo. Como é que o senhor fez uma coisa dessas? O senhor tem que chamar esse jovem e proibir esse jovem. Tem que proibir. E o senhor tem que prometer para nós que nunca mais vai ensinar nada para esse jovem. Nunca vai ensinar mais nada, porque ele não merece confiança. E o velhinho olhou para os colegas e disse: precisa não. Esse jovem não precisa aprender mais nada, porque ele já aprendeu qual é a verdadeira finalidade de todo saber. Ele já aprendeu qual é a verdadeira finalidade de todo saber. A verdadeira finalidade do saber é essa, gente, é ser espalhada, é ser divulgado. Usar o saber para ajudar as pessoas. Usar o saber para encantar as pessoas por elas mesmas. Leonardo Boff tem um pensamento muito bonito que diz: o problema não é o quanto você sabe, a questão é o que você faz com aquilo que você sabe. O que você faz com aquilo que você sabe. E aí, gente, vêm duas questões que eu gostaria de colocar. Colocar essa sabedoria do Enneagrama a serviço da transformação das pessoas. Da transformação. Não é só para iludir as pessoas, não é para distrair, não é para enfeitar o ego, não é para satisfazer curiosidades, porque é um perigo, sabe? Quantas vezes o Enneagrama vira apenas uma coisa de curiosidades, de interessantes, né? de umas sutilezas que a gente discute para alimentar a nossa curiosidade intelectual. E o Enneagrama, ele vale se for levado para um processo de transformação pessoal. Não é distração, não é algo lúdico. E segundo, a transformação da sociedade. Eu confesso para vocês, olha, eu tenho esse sonho, alimento no meu coração, eu sou idealista por natureza, mas apesar de todos os perigos, eu acredito que esse sonho que o Enneagrama possa voltar à sua origem. Que o Enneagrama possa voltar à sua origem. A felicidade e a sabedoria são bens que se multiplicam quando são divididos. Outra frase que me habita há muito tempo, que eu escutei e que acolhi: o universo revela grandes segredos àqueles que nada guardam para si mesmos. É isso. Que não usam o saber em benefício próprio. Então, gente, eu sonho com esse tempo do Enneagrama voltar à sua origem, que o Enneagrama saia dos holofotes do marketing, que o Enneagrama saia do foco de pessoas interesseiras e oportunistas
e que o Enneagrama volte a esse ambiente terapêutico. A palavra terapeuta, lembra Jean-Yves Leloup, significa, ao pé da letra, acender a luz que existe dentro de cada pessoa. Então o terapeuta é aquele que percebe essa luz dentro de si e aquele que ajuda cada pessoa a perceber essa luz dentro dela mesma. Que o Enneagrama volte e fique e permaneça tranquilo e em paz nesse lugar, nesse espaço terapêutico. Olha, tenho uma outra parábola que eu me lembrei hoje e que queria também partilhar. Tá, eu adaptei aqui a parábola. Tinha outro jovem, um jovem que queria conhecer Enneagrama. Um jovem sedento pelo autoconhecimento. E então ele buscou e encontrou um grande sábio lá, casinha no meio das montanhas, na beira de um rio. E ele chegou, ficou encantado pelo sábio e disse: mestre, me ensine autoconhecimento. Me ensine autoconhecimento. E o mestre olhou para o jovem, colocou a mão no ombro dele e foi puxando o jovem assim para a beira do rio. Entrou com o jovem no rio e a água batendo na cintura e o mestre empurrando o jovem e levando mais para o meio do rio, e a água vai subindo até que a água ficou aqui pelo pescoço do jovem. E quando a água já estava aqui no pescoço, sabe o que é que o mestre fez? Pegou na cabeça do jovem, mergulhou debaixo d'água e segurou a cabeça do jovem debaixo d'água. E o jovem começou a forçar para tirar a cabeça debaixo da água, e o mestre segurou, e quando ele percebeu que o jovem já estava começando a estrebuchar, aí o mestre soltou, e o jovem levantou a cabeça e respirou assim sofregamente, e o mestre perguntou: meu jovem, quando você estava com a cabeça debaixo d'água, você sentia falta de quê? Ele disse: de ar, mestre, eu sentia falta de ar. E o mestre disse: tá bom, meu filho, quando você sentir necessidade de se conhecer, assim como você sentiu necessidade de respirar, venha aqui e eu vou te ensinar autoconhecimento, eu vou te ensinar Enneagrama. Às vezes as pessoas me perguntam: qual é a melhor idade para fazer Enneagrama? Eu costumo dizer: quando a pessoa sente necessidade. Isso pode acontecer aos 12 anos, tantos casos que nós já acompanhamos, e às vezes aos 90 ainda não aconteceu. Quando sente necessidade, tem que ser algo, quem já sentiu a dor e a angústia de ser o que é, quem já sentiu a necessidade de ser uma pessoa melhor. Então eu sonho com isso, sabe? Que o Enneagrama volte a esse lugar, que ele seja usado a favor da vida e que os processos de Enneagrama sejam realmente voltados para a transformação das pessoas e não apenas para ilusionismos intelectuais, para manobras de diversão, para as pessoas se sentirem muito bem, para terem experiências muito bonitas. Tem outras coisas que fazem isso, não é? Tem outras coisas que fazem isso. Às vezes já me perguntaram assim: nos seus trabalhos de Enneagrama você faz isto? Assim, não, isso eu não faço. Isso faz no circo faz isso. Nos meus trabalhos eu não faço. Não. Tá, gente, tá bom, tem coisas que são importantes e o circo, eu adoro o circo, né? Mas cada coisa no seu lugar, né? Então, olhe, nessa linha da transformação pessoal, o Enneagrama para ajudar a pessoa a fazer processos profundos, para ser um caminho de compaixão por si mesmo e compaixão pelos outros. Mas o nosso assunto hoje é essa visão do Enneagrama na sua aplicação social. Eu diria, hoje me veio a expressão, o Enneagrama é ecológico, tá? O ecológico não é só a relação com as plantas, né?
Hoje criou-se uma mentalidade assim, às vezes, superficial, de que a ecologia é cuidar de plantas. Isso é jardinagem, não é? Ecologia é algo bem mais profundo, não é, gente? Ecologia implica valorização das pessoas, ecologia implica justiça social, ecologia implica organização social, transformação social. Tá? Então eu diria que o Enneagrama ele tem uma vocação ecológica, nesse sentido de uma ecologia profunda. Eu acredito que o Enneagrama ele carrega em si um conceito de sociedade, um paradigma de sociedade. Olha que bonito, vamos pelas leis matemáticas. A lei do 1, uma sociedade una. Uma sociedade onde todos sejam um. Onde se preserva essa grande consciência de pertença à família universal. Somos todos um, com tudo e com todos. Nós uns com os outros, nós com as plantas, nós com os animais, nós como parte desse grande universo. Ecologia profunda é isso. O Enneagrama nos diz isso, a lei do 1 nos diz isso. A lei do 7 nos diz que nós somos diferentes e que nós estamos em processo, em mudança, em crescimento. A sociedade é assim. A sociedade é um organismo vivo, aberto ao crescimento num processo de transformação. A lei do 7 nos diz que na sociedade onde todos somos um, todos somos diferentes. E somos um, apesar de sermos diferentes, ou melhor, somos um porque somos diferentes. Que bonito, gente. Olha que lição bonita num tempo como o nosso, onde cada vez mais nos é pedido aprender a respeitar a diversidade. Em todas as áreas, diversidade cultural, diversidade de género, diversidade de condição social e económica, cultural, diversidade de raça. O Enneagrama tem isso na sua natureza, a lei do 3, a lei do respeito pelo equilíbrio, de encontrar equilíbrio, conciliação, diálogo, intermediação. Olha que conceito de sociedade que nós temos embutido aí na sabedoria do Enneagrama. Uma sociedade aberta às mudanças, que respeita as diferenças. Uma sociedade onde todos somos um. Consequentemente, uma sociedade que não permite a exclusão. Gente, nós que gostamos de Enneagrama, que somos apaixonados pelo Enneagrama, nós nunca poderíamos compactuar, não podemos compactuar com uma sociedade que justifica a exclusão. Seja social, seja exclusão de género, de raça, de cultura, seja o que for. Não podemos pactuar com isso porque estamos contradizendo algo que nós acreditamos à luz do Enneagrama. Uma sociedade onde o divino e o humano vivem de mãos dadas, onde há essa integração e esse respeito pelo divino e pelo humano, uma sociedade onde há evolução, integração, reconciliação. Uma sociedade que não pode pactuar com nenhum tipo de discriminação, de injustiça, de preconceito, de violência. Uma sociedade onde se valoriza a complementaridade, a abertura ao crescimento, a corresponsabilidade, esse sentimento de que fazemos parte da grande família universal e somos todos corresponsáveis, solidários, quer dizer, eu faço minha a causa dos outros. Uma sociedade onde se respeita a integralidade do ser humano, a integralidade de toda a criação. Somos muito mais uma sociedade onde a pessoa tem a possibilidade de crescer e se desenvolver, de ser aquilo que ela é. Todos tenham essa oportunidade, não basta alguns. Porque no Enneagrama nós também não excluímos alguns tipos. O Enneagrama nos mostra como o sistema precisa dessa totalidade. Abertura ao transcendente. O Enneagrama nos ensina que nós temos uma dimensão de essência.
Nós temos uma dimensão animal, instintiva, temos uma dimensão emocional, psicológica e temos uma dimensão de transcendência, de essência. Então, o Enneagrama carrega em si um modelo de sociedade. E como seria bom nós cultivarmos isso e nos deixarmos encantar por isso. Um outro aspecto aqui neste capítulo da dimensão social do Enneagrama. A aplicação social do Enneagrama. Tá? Nós aproveitarmos essa sabedoria do Enneagrama numa vertente social. Cláudio Naranjo já fez isso, tem um livro famoso, O Enneagrama e a Sociedade, outros autores têm feito isso e está crescendo, embora ainda timidamente, mas vão crescendo essas aplicações sociais do Enneagrama. E aqui, gente, de novo eu gostaria de abrir 2 capítulos. Um é nós aproveitarmos a riqueza do Enneagrama como uma chave para fazer a leitura, diagnóstico e traçar caminhos de crescimento ou intuir caminhos de crescimento para o desenvolvimento da sociedade, seja de um grupo, de uma instituição, de uma cultura, do mundo. O Enneagrama nos dá, assim como cada um de nós, né? A Zósima, quando fez Enneagrama e descobriu eu sou tipo 1, ela passou a entender porque é que eu sou assim e também passou a enxergar pistas de crescimento para ser uma pessoa melhor. Quando nós pegamos o Enneagrama e fazemos a leitura de um grupo, da sociedade, do mundo, nós passamos a entender, é por isso que acontece isto e aquilo. E se nós seguirmos por aqui vai ser melhor. Vamos desenvolver horizontes melhores para todos. Então isso é uma aplicação. Outra área seria nós aproveitarmos a riqueza do Enneagrama para aplicar essa sabedoria em áreas sociais, em trabalhos sociais. Eu vou dar exemplos de uma e de outra vertente. Né? Aplicação cultural do Enneagrama. Né? Então nós vamos pegar essa sabedoria dos padrões de personalidade, os padrões de comportamento, vamos pegar essa chave fantástica dos instintos, vamos pegar o que o Enneagrama nos diz a respeito da essência e vamos, por exemplo, olhar o Brasil, a cultura Brasil à luz do Enneagrama e vamos perceber, agora estou entendendo, o Enneagrama tem um padrão de personalidade, tem um padrão cultural. E tem um instinto que é dominante e tem um instinto que é reprimido. E qual é então o caminho de crescimento? Quando a nossa cultura Brasil está num ponto de estresse, como é que se comporta? Mas quando evolui para o seu lugar de desenvolvimento, quando cultiva a sua essência, como é? Já pensou que coisa fantástica? Várias pessoas aqui já tiveram a oportunidade de fazer vivências com essa chave, a cultura Brasil à luz do Enneagrama. Ainda fizemos isso recentemente em Belo Horizonte num treinamento. Fizemos isso no último congresso presencial de Enneagrama em Brasília, lá em 2018, não é isso? Então, é uma riqueza extraordinária, mas nós podemos fazer isso numa empresa. Olha, tem empresas onde eu fiz essa experiência e isso gerou um processo fantástico de crescimento da empresa em vários níveis. Mudou os planejamentos da empresa. Uma comunidade, um grupo, nós no nosso instituto, no IES, fizemos esse estudo e como isso nos ajudou a tomar consciência de tantas coisas. Fizemos isso recentemente no encontro da IAA, né, Bia? No encontro de associados da IAA em outubro, né? Fizemos essa identificação do perfil da IAA Brasil à luz do Enneagrama. Imagine, descobrimos que a IAA Brasil tem uma personalidade 4, tipo 4, com instinto sexual dominante e instinto de autopreservação reprimido. Isso nos ajuda a entender tanta coisa.
e nos ajuda a perceber quais são os caminhos para a IAA Brasil crescer e desenvolver a sua riqueza, o melhor dela mesma. Então aí temos uma aplicação fantástica. Em breve, em setembro, vamos fazer essa vivência em Portugal, nas jornadas de Enneagrama que teremos no primeiro final de setembro em Portugal, jornadas IES de Enneagrama. Vamos fazer uma vivência, a cultura de Portugal à luz do Enneagrama. Vamos ver o que é que dá. Então isso é uma área de aplicação. Nós usarmos grupos e instituições, uma família, um país, uma cultura, uma região. E acredito que tem aí um mundo fantástico para nós explorarmos e cultivarmos e nos encantarmos. Outra área, gente, seriam essas aplicações sociais. Nós colocarmos essa riqueza do Enneagrama a serviço de realidades da nossa sociedade que demandam luz. Sobretudo realidades onde a dignidade humana, as condições de desigualdade são mais dolorosas, a discriminação, a negação dos direitos, a dignidade humana é esquecida, a autoestima está lá ou nem está mais. Então, sobretudo nessas realidades, e aqui, gente, eu queria falar mais como partilha mesmo do coração. Olhe, vocês sabem disso, muitos de vocês sabem, eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos de Enneagrama por esse Brasil afora e em Portugal, com pessoas de todas as áreas, de todos os níveis, de todos os ambientes, desde... Olha, eu já tive a grata alegria de fazer trabalho de Enneagrama para juízes, grupos só de juízes, de magistrados. E também já tive a oportunidade de fazer trabalhos de Enneagrama só para presidiários ou para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Já tive a oportunidade de fazer trabalho de Enneagrama para professores da universidade, em várias universidades, e também para jovens, pessoas que fazem tratamento de dependência química em casas de recuperação. Então, já tive a oportunidade de fazer com gente de uma situação económica privilegiada e com pessoas de comunidades de periferia, de favela. Já tive a oportunidade de fazer em aldeia indígena. Eu sou grato por isso e com todas as realidades humanas a gente aprende muito. Mas se me perguntassem, se você tivesse que escolher, ficaria com o quê? Com certeza, gente, sem duvidar por um segundo, eu ficaria com a experiência na comunidade indígena, eu ficaria com a experiência dos dependentes químicos, eu ficaria com a experiência do presídio, eu ficaria com a experiência dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, eu ficaria com a experiência dos jovens e adolescentes do PQV. Sem dúvida. Eu digo como gratidão humana pelo quanto isso me traz de realização e de satisfação, por quanto isso aquece o coração. E, sobretudo, o encantamento que é a gente perceber a transformação que isso gera na vida dessas pessoas. Gera transformação na nossa vida, com certeza, por isso que nós estamos aqui. Gera transformação na vida do juiz, gera. Mas, gente, acho que nós nunca conseguiremos entender a transformação que isso gera na vida de um adolescente de 18 anos, que no final do curso de Enneagrama disse assim: eu fiz um curso sentado ao lado do meu monitor. O monitor é tipo o agente prisional do centro educacional, sabe? Eu fiz um curso igual ao meu monitor, sentado ao lado dele de igual para igual. Ele nunca tinha me chamado pelo nome, ele só dizia: é marginal, vem cá. E agora eu fiz um curso igual a ele. A gente nunca vai conseguir entender o que isso significa para a autoestima desse menino. O outro que dizia: olha, eu fui humilhado pela minha família, eu fui humilhado pela polícia, eu fui humilhado pelo juiz. E eu pensei que eu não tinha jeito mesmo, e agora eu percebo que eu tenho jeito. A gente não vai conseguir imaginar nunca o que significa isso, né?
Então, nessas realidades, gente, eu acho que é uma questão é uma dívida que nós temos, sabe? O Enneagrama chegou até nós como um tesouro que a humanidade colocou nas nossas mãos. Nós somos privilegiados por isso, mas o Enneagrama veio da contribuição de milhares e milhares de pessoas, e de pessoas muito simples, pessoas que buscavam o saber de coração sincero, a serviço das pessoas. Então nós não podemos elitizar, e nós temos essa responsabilidade de devolver o Enneagrama à sua origem e aos seus donos originários, aos seus mestres. Eu vejo que o Júlio está aqui, o Júlio César, né? Foi o Júlio que levou o Enneagrama lá para o SECAL, né? Centro Educacional com jovens que cumpriam medidas educativas. O Júlio deve estar aí com o coração batendo mais forte, porque ele foi testemunha das maravilhas, sabe? De quanta coisa encantadora que a gente pôde testemunhar lá. Né? Ou no presídio, sabe? Tantas coisas bonitas que eu podia lembrar do presídio, mas eu me lembro de um cara, um rapaz, sabe? Meia idade, que ele disse assim: cara, eu já ouvi falar desse tal Enneagrama. Eu trabalhava numa empresa em Manaus, eu era gerente de uma empresa de Manaus que vendia barcos, que é representante no Brasil daquela fábrica famosa do Canadá, Bombardier, que faz aviões e barcos, né? Lá em Manaus nós éramos representantes dessa marca, e então nós vendíamos barcos grandes, lanchas, né? E lá na minha empresa teve um curso de Enneagrama, a empresa pagou o curso de Enneagrama para os gerentes, e eu não quis fazer. E agora, cara, eu estou tendo a oportunidade de fazer aqui no presídio. E sabe o que é que eu estou percebendo? Se eu tivesse feito isso lá em Manaus, quando eu era gerente, eu hoje não estaria aqui no presídio. E quando ele foi no IPPO, exato, Instituto Penal Paulo Oliveira, né? Aqui um presídio aqui na grande Fortaleza, né? Fiz o trabalho lá com 200 detentos em turmas de 50. Gente, encantador, como esses homens se identificavam e automaticamente faziam a leitura da entrada deles no mundo do crime à luz dos mecanismos inconscientes do Enneagrama. E depois diziam: agora eu percebo que eu tenho jeito, que eu sou gente, que eu posso mudar, eu não preciso ficar aí nesse lugar. E, gente, uma vez, num curso aberto, chega uma senhora e fala para mim assim no pé do ouvido, diz: olha, meu nome é fulano de tal, eu sou esposa do fulano de tal que fez Enneagrama com o senhor lá no presídio. Foi ele que me pediu para vir fazer, para ver se salva o nosso casamento, porque está por um fio. Era o mesmo lá da empresa de Manaus, sabe? E um tempo depois eu participei de uma outra experiência maravilhosa com uma pessoa que eu admiro demais, a doutora Ruth Leite, que era diretora do presídio quando eu fiz lá. E depois tiraram o tapete dela, né? Porque ela queria ter um processo de humanização do presídio e puxar o tapete dela, mas ela, insistente, criou um outro projeto para detentos que estavam cumprindo liberdade provisória, liberdade condicional, acho que chama, desculpem eu não ter o rigor das palavras jurídicas, e ela criou um outro projeto, e eu vou dar Enneagrama nesse outro projeto. Quem é que eu encontro lá? O tal de Manaus. Assim, agora eu estou aqui como apoiador, eu estou aqui ajudando a doutora Ruth neste projeto. Que bonito, gente. Olha, na aldeia indígena, quantos já me ouviram falar disso? A cacique pequena que disse: o mais bonito é perceber que o Enneagrama a gente não aprende nos livros e ninguém ensina para nós, é um segredo que está dentro da gente. Isso é bonito demais, sabe? Eu contei isso uma vez num congresso lá nos Estados Unidos, e o David Daniels, que estava lá ouvindo a minha palestra, eu fiquei todo sem jeito, né? Eu falava em português, né? E o Urânio traduzia para mim em inglês.
E o David Daniels no final veio para mim e disse assim, rapaz, essa cacique, ela é que é a verdadeira autora da tradição narrativa. Tradição narrativa é isso. Que bonito, não é? Olha, eu estava lembrando ainda há pouco tempo, porque tive notícia dessa menina. Quando eu fiz o trabalho lá na aldeia, tinha uma menina de 8 anos, Raquel, 8 anos. E eu falando sobre a onça, perguntando o que é que vocês acham da onça, quais são as características da onça, e elas vão descrevendo a onça. E eu começo a escutar umas risadas, aí eu paro, olho, flagro a meninazinha, a Raquel, de 8 anos, rindo e apontando para a cacique que estava sentada na frente dela. Aí quando eu olhei para a menina, todo mundo olhou, a cacique olhou para trás e flagrou a menina apontando para ela. E a cacique olhou para a menina e disse, é isso mesmo, minha filha, eu sou desse jeito mesmo. Que coisa, gente. Tá? Olha, eu me lembro no final, a primeira semana que eu passei lá na aldeia fazendo enneagrama, primeira semana, eu fiquei lá uma semana morando com eles, no final eu já no limite do tempo para ir embora, pedi para gravar, se eles topariam fazer uma gravação. Claro, nós vamos só trocar de roupa, colocaram os trajes e gravámos lá na beira da lagoa. Esse vídeo está no nosso canal do YouTube, podem procurar. Enneagrama, Genipapo Canindé, tem lá. E tem esse depoimento, a cacique, nessa época tinha 65 anos, analfabeta de pai e mãe e parteira. E ela disse assim, bom, o enneagrama eu vou ter que estudar melhor. Porque eu fiquei na dúvida entre 3 tipos, eu vou ter que estudar melhor. Eu acho que eu sou um 8, porque na minha juventude eu era boa de braço. Eu achava que resolvia tudo no braço. Então esse 8 aí eu acho que eu sou. Mas depois que eu me tornei uma cacique, eu vi que não dava para resolver tudo no braço. Então eu estou em dúvida no 2. Porque esse 2 agora sou eu. Eu vivo ajudando o meu povo. Eu dou a vida pelo meu povo e esqueço de mim. Então eu também tenho que estudar melhor esse 2. E também tem outro, é aquele 5, sabe? Que às vezes eu me enfezo, e enfesar é uma expressão típica daqui do Ceará, é ficar chateado, não é? Eu me enfezo com o meu povo e eu me tranco dentro de casa, eu não quero conversa com ninguém, eu digo que não vou ajudar mais ninguém. Então eu às vezes também estou nesse 5, eu vou ter que estudar melhor. Gente, essa mulher, sem ouvir absolutamente nada de asas, de flechas, ela percebeu a dinâmica do 8. O 8 cresce e vai para o 2, vai para o stress, fecha-se lá no 5. Que maravilha, gente. O quanto isso mudou na autoestima das pessoas. Há pouco tempo eu ouvi essa menina Raquel, que agora tem 22 anos, terminou faculdade, gente. É dá gosto ouvir essa menina falar. Autoestima, o empoderamento, a consciência que ela tem e como ela fala do quanto o enneagrama ajudou a aguentar o período da faculdade em Salvador. Ela fez faculdade em Salvador e ela diz, eu passei fome. E eu lembrava do que eu aprendi no enneagrama. Imagina, a menina é tipo 1. Eu aprendi. E eu entendi que eu tinha que aproveitar essa oportunidade para beneficiar o meu povo. Olha que bonito, né? Os dependentes químicos. Olha, uma vez eu estava lá no Mareve, está aí a Eloá, a testemunha disso, estava lá comigo no Mareve, em Maringá. Gente, eu costumo começar os cursos falando do tipo 8, né? 8, 9, 1, até o último é o 7. Aí tinha lá um gaiate, né? Desculpem a redundância, né? Um gaiate tipo 7. Riu da cara de todo mundo. Ele passou o curso todo rindo, fazendo hora de todo mundo. Todo mundo se conhece, vocês imaginam como é o ambiente num grupo aí, numa casa de recuperação, né? Ele ria da cara de todo mundo. E eu já estava esperando, né? Gente, quando eu comecei a falar do 7, esse rapaz baixou a cabeça. Ele não olhou uma vez para mim. E no fim de cada centro de inteligência, 891, eu pedia a alguém que se identificou com o 8, com o 9 e 1 e fazia um painel, para cada um falar um pouquinho. Gente, quando eu terminei de falar do 7, nem precisou eu pedir o painel dos racionais. Ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse, eu posso falar?
Claro que pode, diz ele. Eu estou na minha 5ª internação. Era a 5ª vez que ele passava por uma casa de recuperação. Se alguém me dissesse que o meu problema, que a minha questão com dependência química tem a ver com sofrimento, eu ia rir na cara da pessoa. E agora, eu estou entendendo não só que o meu problema é esse, estou entendendo que é essa a minha questão, e eu também estou entendendo qual é o caminho para eu sair da dependência química. É fantástico demais, gente. É fantástico. Isso só uma primeira etapa de Enneagrama, não é? Comunidades populares, quantos e quantos casos, jovens, pessoas que são a quem é negada a dignidade, os direitos mínimos, e que ao fazerem Enneagrama percebem que elas não são anormais, que elas são gente, que elas têm possibilidades de crescer. Isso é bonito demais, é muito empoderador. Olha, eu lembro, gente, uma experiência bonita que me marcou muito. Nós tivemos um PQV. PQV é um projeto para jovens e adolescentes, juntando Enneagrama e sentido da vida em Araguaína, lá no interior de Tocantins. Teve uma turma de PQV. Sabe quem é que estava nessa turma de PQV? A filha da juíza da cidade estava no PQV, participando. E na mesma turma de PQV tinha um menino que cumpria, um adolescente cumprindo medidas socioeducativas, que foi sentenciado exatamente por essa juíza cuja filha estava na mesma turma. Já pensou? O adolescente cumprindo medidas socioeducativas está participando de um projeto com a filha da juíza, no mesmo grupo. Olha o quanto isso mexe na autoestima das pessoas e como isso certamente é enriquecedor tanto para o rapaz, adolescente, como para a filha da juíza, como há crescimento para os dois. Olha, o dono da empresa participar do Enneagrama junto com a pessoa que trabalha nos serviços de limpeza. E aquela senhora poder falar dela de igual para igual, como fala o dono da empresa, e perceber que ela é um ser humano e que tem uma riqueza importante como qualquer outro. Eu me lembro da cacique pequena lá dessa aldeia Genipapo Canindé, na homenagem que fizemos num congresso de Enneagrama a Cláudio Naranjo. A cacique pegou o cocar da cabeça dela e colocou na cabeça do Cláudio Naranjo e disse: assim como eu sou a cacique do meu povo, eu acho que o senhor deve ser o cacique do povo do Enneagrama. E colocou o cocar dela na cabeça do Cláudio. E o Cláudio, um homem que foi homenageado em todos os lugares do mundo, desde a ONU até outros grandes fóruns, o Cláudio diz: foi a melhor homenagem que eu recebi em toda a minha vida. Isso é transformador, não é? Olha, gente, eu lembro, e tem gente aqui que participou de uma celebração que fizemos uma vez na Tabuba, onde nós tivemos um momento de espiritualidade, um momento celebrativo, com 2 padres católicos, um pastor da igreja anglicana, uma pessoa do xamanismo, o líder de um centro espírita. Ficámos 1h30, foi um momento bonito de êxtase. E no final, gente, eu disse: olha, tudo que nós falamos sobre Enneagrama é pouco aos pés disto que nós acabamos de viver aqui. Isto é sem falar de Enneagrama, nós mostramos que conhecemos e acreditamos e vivemos o Enneagrama. Somos todos um e somos todos diferentes no respeito pela diversidade. E então eu agradeci, pedi para o povo ir embora, boa noite, repousem até amanhã, e ninguém levantou. E aí ficámos mais 1h30 e a pessoa dizendo: olha, eu queria aproveitar para pedir perdão porque eu tinha preconceito em relação aos espíritas. E outro diz: eu queria pedir perdão porque eu tinha preconceito em relação aos evangélicos. Gente, foi das
manifestações assim interreligiosas mais bonitas que eu já experimentei, e isso foi possível graças ao Enneagrama. Olhe, um caso que alguns já me ouviram contar. Lá nessa empresa no Espírito Santo que eu acompanho já há 9 anos, Imetame, lá em Aracruz, eu chego num curso e no intervalo vem uma senhora, posso falar o nome dela porque é bonita a história, sabe? Sueli. Ela trabalha na limpeza. Lá chamam qualidade de vida, bem-estar e qualidade de vida. Então ela, uma pessoa muito simples, veio falar comigo e disse assim: hoje eu vinha, você está lembrado de mim? Estou. Hoje eu vim aqui só para lhe dar um abraço. Eu não estou trabalhando aqui, vim só lhe dar um abraço. E só para dizer para o senhor que eu não estou mais engolindo sapo. E me deu um abraço, chorou e foi embora. E eu lembrava dessa frase. 2 meses antes ela estava participando de um curso e no final do curso eu pedi para cada um partilhar uma palavra. O que é que significou para você o curso? Aí várias pessoas falaram e ela disse: foi muito bom, mas para mim não vai mudar nada. Porque eu passei a minha vida engolindo sapos. O meu marido é tipo 8, é bruto desse jeito. E o tipo 8 não muda. Tinha 2 senhores lá, tipo 8, que tinham feito uma experiência belíssima, viu, Meirinha? E eu perguntei para ele: fulano e fulano, é verdade que tipo 8 não muda? E ele disse: claro que muda, nós mudamos. Aí ela disse: vocês mudaram porque estão aqui, mas o meu marido não está, não vai mudar. Gente, eu não ia perder essa, né? Eu me levantei, atravessei a sala, botei a mão no ombro da Sueli e disse: Sueli, o seu marido só muda se ele quiser. E você? Você quer mudar ou quer continuar engolindo sapo? Gente, ela encostou assim na cadeira e ficou calada. Aí eu sentei e terminou o curso. 2 meses depois ela veio me dizer que eu não estou mais engolindo sapo. Ok. Aí as meninas lá do Recursos Humanos disseram: você não imagina a mudança dessa mulher. É mesmo, é. Vamos contar uma. Ela foi premiada, né? Teve esse prémio de um passeio. É um programa que eles têm lá que chama Merecimento. Todo ano cada um tem direito a passar 8 dias de férias num lugar, conforme lá o merecimento que a equipe acha, com acompanhante. Então essa senhora, ela foi escalada para passar 8 dias em Poços de Caldas. Desculpem, Caldas Novas, lá em Goiás. 8 dias com direito a acompanhante, claro. Então vai o grupo todo, imagina, umas 200 pessoas, fecham lá o resort, tudo por conta da empresa. Aí ela chega em casa e fala lá para o oitão dela: olha fulano, nós vamos passar 8 dias em Caldas Novas. E ele disse: nós quem? Como é que nós vamos? Como é que nós vamos passar 8 dias sem ter dinheiro para gastar? Dizia: não, mas não precisa gastar nada, é tudo pela empresa. Ora, como não precisa gastar nada? Onde é que já se viu alguém passar férias sem gastar dinheiro? Não, mas é tudo pela empresa. Eu não vou. E a 9, que passou a vida engolindo sapo, disse: pois eu vou. E adivinha, no 8 também foi, claro. E no primeiro dia chegam lá e vai todo mundo servir o almoço, self-service, já tudo reservado. O 8 pega, faz o prato dele e senta bem longe da turma. E ela, a Sueli, tipo 9, vai lá perto do 8 e diz: fulano, porquê é que você não senta perto das pessoas? Diz: vou lá sentar perto das pessoas, eu estou até com vergonha, a gente está aqui comendo de graça, está aqui comendo à custa dos outros, estou até com vergonha. E ela olhou para ele e disse: não, fulano, você não está comendo de graça, você está aqui comendo porque eu mereço. Olha, gente, acho que a gente nunca conseguirá imaginar o que significa isso. A autoestima de uma pessoa tipo 9. Uma pessoa simples como a Sueli, que passou a vida engolindo sapo. E acho que vocês também estão imaginando que isso deve estar mudando a vida do Eitão lá, não é? Com certeza.
Olha, gente, só mais uma coisa bonita para a gente fechar. Desculpem eu avançar da hora porque eu me entusiasmo e sem PowerPoint ainda pior. Há dias eu também ouvi uma coisa bonita, sabe? Uma escola de Natal. Eu acho que tem alguém aqui nos assistindo de lá, já a Anaína deve estar aí. Eu fiz um trabalho agora em janeiro, é uma escola que eu já acompanho há vários anos, fazendo trabalho com todos os professores e a direção da escola. Natal, Rio Grande do Norte, tenho aqui várias pessoas de lá que eu já vi. E eles me contaram assim. Nós, agora lá na escola, o Enneagrama entrou no dia a dia. Então, por exemplo, entre nós professores, quando a gente percebe que algum professor está fora da casinha, quando algum professor está estressado, não está bem, não está no melhor dele mesmo, sabe o que é que virou costume entre nós? A gente chama assim, diz assim, Salete, olha Salete, a gente percebe que hoje você não está bem, mas Salete, isso não é o seu melhor, Salete. Hoje você está assim, mas o seu melhor, Salete, é assim, assim, assim. E lembram para a pessoa a essência dela. Poxa vida, gente, isso é encantador, não é? Olha a transformação que isso gera na vida das pessoas e no ambiente de uma comunidade escolar, não é? Então, olha, isto para falar das transformações que o Enneagrama pode gerar no mundo se nós ampliarmos os nossos horizontes para esse campo social. Não vamos limitar o Enneagrama só às pessoas. É bom, mas não basta transformar indivíduos. Nós precisamos transformar a estrutura, a sociedade e o mundo. E o Enneagrama tem um potencial fantástico para isso. Então, olha, eu sonho com esse tempo em que o Enneagrama fique livre de interesses espúrios, livre dos interesses de lucro, livre dos holofotes do marketing, livre da moda, para estar a serviço das pessoas, a serviço da sociedade, a serviço de um mundo melhor. Enneagrama da transformação pessoal, enneagrama da transformação social, eu diria um enneagrama ecológico, ecologia profunda. E se me permitem para encerrar, eu hoje me veio muito claro que essa é a missão da IEA. Talvez ninguém, nenhuma escola, nem no Brasil nem no mundo, nenhuma escola tenha condições de fazer isso como a IEA tem. Porque repare, por natureza a IEA tem essa missão. Na IEA, ninguém está na IEA por lucro, né? Quem já esteve na IEA e quem está agora, a Bia e os outros da equipa, a gente paga para participar das reuniões da IEA, para ajudar. Então não há interesse. Quem tem interesse de lucro não vai procurar a IEA, podem ter certeza. Quem tem como único ou como primeiro objetivo com o Enneagrama ganhar dinheiro, não vem para a IEA. Então quem está na IEA porque tem essa paixão e esse idealismo, então eu acho que a IEA tem um lugar mais puro para cumprir essa missão do Enneagrama social, do Enneagrama a serviço da transformação da sociedade. Muito obrigado, desculpem aí o avanço do tempo, eu nem perguntei quanto tempo eu tinha para não ficarem levantando plaquinha para mim ver o dia. Você viu? Nossa, Domingo, eu não levantei nenhuma vez a plaquinha e eu falei, agora não vou levantar mais nenhuma plaquinha. E vou lhe falar o seguinte, nós atingimos 100 pessoas assistindo, tivemos pessoas que quiseram entrar, nós não tínhamos mais lugar na sala, né? Então, assim, eu acho que foi maravilhoso, instigante demais, eu saio assim, né? Eu acho que todos nós percebemos essa grande responsabilidade que a gente tem. Você ainda fecha com a responsabilidade da IA, né? Que você sabe dos nossos desafios, que a gente está sempre compartilhando, e avisar também a vocês, né? Informar que, na verdade, essa palestra do Domingos foi uma palestra que não aconteceu no nosso 5º encontro de associados lá em Fortaleza,
Por quê? Porque nós mudamos todo o script em função de alguns levantamentos de quem estava participando, e foi ótimo, que foi onde nós fizemos a análise do perfil institucional que o Domingos contou aí para a gente. E, em função disso, nós tivemos que tirar alguns, né? Algumas coisas que estavam programadas, e a palestra do Domingos não aconteceu, que era, na verdade, sonhar o futuro, e que foi essa palestra que ele fez aqui para nós. Então, foi em primeira mão, essa palestra não aconteceu. E eu acho que, assim, né, eu nem importei com a hora, viu, Domingos? E outra coisa, ninguém saiu, não, tá? Ficou aqui todo mundo. Então, falei, então posso continuar. É um agradecimento muito grande. Eu acho que a forma como você coloca, a emoção nos emociona, né? Eu fico emocionada também. E, assim, a gratidão, que eu acho que todos nós que estamos aqui temos, né, o Enneagrama. E essa grande responsabilidade, e assim, essa obrigação, entre aspas, da gente honrar tudo isso que a gente recebeu. É isso que eu percebo, e aí acho que, né, foi emocionante, está todo mundo aqui escrevendo, olha, essa forma, como você traz, como você consegue nos tocar, eu acho que essa grande puxada de orelha que você nos dá também, dessa coerência, que é tudo aquilo que é proposto pelo Enneagrama, e essa coerência que nós temos em termos de atitude, de valores, né, e daquilo que realmente a gente reconhece na sociedade, de pessoas que trabalham, né, equalizando todos os valores, todo mundo tem valor, eu acho que isso é muito importante, né, tirando essa questão da exclusão, esses trabalhos que nós estamos tentando aí retomar realmente na IEA, que são essas pessoas que ficam muito excluídas. Então, os seus depoimentos acho que nos cutucam, né, cada vez mais, e nos encantam, por outro lado, pelo desafio que nos propõe. Então, muito obrigada. Eu não vou abrir, né, gente, porque eu acho que provavelmente muita gente vai querer, mas nós já temos 109 horas, mas tem que agradecer muito. Acho que foi perfeito, foi fantástico tudo que você, né, a forma como você conduziu para nos fechar assim, com essa grande emoção, e eu acho que todo mundo sentiu essa grande puxada de orelha aí, nessa responsabilidade mesmo, né? Como é que nós queremos ser reconhecidos futuramente, que algo que é esse título que a nossa geração quer, daquele que enalteceu, valorizou e honrou o Enneagrama, ou que nós distorcemos. E aí isso eu acho que também vem da consciência de atuação de cada um, tá? Muito obrigada, Domingos. Não temos, né? E assim, temos agora que convidar, gente, diante de tudo isso, eu aí, como estou à frente, que eu estou, tá cheia, a diretoria da IA está toda aí, de falar um pouco do nosso congresso, que vai ser de 21 a 24 de setembro, aqui em Belo Horizonte. Nós ainda não abrimos as inscrições, que nós estamos fechando, né? Vai ser fechando com o hotel, na verdade, com o local, vai ser em Cachoeira do Campo, chama Retiro das Rosas, no meio das montanhas, um lugar extremamente privilegiado, lindo, e a gente está, né, preparando tudo com muito carinho, né? O Domingos esteve lá para conhecer o lugar, é das Irmãs Salesianas, elas que cuidam de tudo dentro, né, de onde nós vamos ficar, elas cuidam da comida, nós vamos tomar suco de uva de verdade, nós vamos tomar o café que elas produzem, nós vamos comer carne, elas têm gado, elas têm porco, é uma coisa impressionante. Então, tem esse outro lado, né? Tudo sem agrotóxico nenhum, tudo natural, as verduras, as frutas, tudo isso. Esse vai ser o local que a gente vai, né, receber vocês no período de 21 a 24 de setembro. Esperamos muito que contamos com vocês, e já pedimos que vocês se associem, né? Cezinha está aí também para falar um pouco dessa nossa associação, não é isso, Cezinha? Eu vi, ele estava... Se não, deixa eu ver se ele aparece aí. Ah, apareceu. É o vice-presidente da IA, né? Então, boa noite, gente. Aproveitando para agradecer ao Domingos pela fala. E aí eu vou emendar na fala da Bia e do Domingos, né? Esse puxa-banco de orelha que chega até nós, né, Bia? Olha, eu vou trazer duas frasezinhas que eu acho que eu grifei aqui do Padre Domingos, que ele traz assim: o Enneagrama está em nossas mãos, né? Segundo, a nossa geração pode ser a geração que fica bem na fotografia. Foram duas falas do Padre Domingos que ele falou lá no começo e agora no final, que me marcou, e a gente traz para aqui, né? Trazendo vocês para perto da IEA.
Então, a gente diz assim, aqueles desassociados que se distanciaram um pouquinho, entre em contato conosco para renovar a sua associação, né? Aqueles que ainda não se associaram, têm interesse, chega até nós, tem um site que a Lígia já botou aqui no chat, ou então procura diretamente a gente. Porque, gente, o custo não é tudo isso. Olha lá, para você se associar como membro entusiasta, essa pessoa que tem esse carisma dentro do Eneagrama, de divulgar o Eneagrama, e aí, Domingo, me permita, né? Eneagrama com compaixão, né? R$ 180 para você se associar como membro entusiasta. Se você é profissional e quer se credenciar, ser associado profissional, ter esse reconhecimento da IEA, né? O valor é R$ 360. Isso é uma anuidade, tá? Tem alguns privilégios quem é associado. Por exemplo, essa palestra do Padre Domingos, como a do Carlinhos, a da Marilena, do André, elas ficarão disponível, já estão disponíveis, né? Só na área de membros de associados, né? Então, se você quiser rever amanhã ou depois da manhã essa mesma palestra do Domingos, né? Vai estar lá na área de membros. A gente também já está colocando o nosso último congresso, que foi virtual, que foi muito rico também de palestras, né? Logo, logo já vai estar disponibilizando também na área de membros, né? Além dos descontos que se tem em participar aqui dos nossos encontros, dos nossos eventos. Tá? Principalmente do nosso congresso, né, Cezinha? Que vai ser, para quem é associado, tem um desconto em termos da participação. Estou vendo aqui a Márcia falando que ela não conhecia a associação. Que bom, Márcia, que você está tendo essa oportunidade. Nós estamos felizes de você estar aqui, né? Como outras pessoas que não conhecem. Se me permite, Bia, eu queria recomendar isso. Olha, eu acredito que uma maneira concreta e muito importante de nós contribuirmos para sustentar esse uso ético do Eneagrama é apoiando a Associação Internacional de Eneagrama no Brasil. Eu acho que é um jeito de nós contribuirmos por isso, participando do congresso, vai ser uma experiência fantástica, então eu também recomendo.